Olá, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse espaço virtual da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Ijuí. Que Jesus nos abençoe nesta tarde de reflexões. E para iniciar a nossa fala, vou ler uma mensagem do livro Novas Mensagens pelo Espírito Sheila, que tem como título Antes de Agir. Então, ela nos diz: as 5 atitudes capazes de nos trazer felicidade. Perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre, e há 5 comportamentos que levam ao sofrimento. Alimentar a mágoa, raiva, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece, vingar-se. É possível que ainda hoje te encontres perante uma destas situações. Antes de agir, lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. Então, a escolha, meus queridos irmãos, será sempre nossa. E como já foi anunciado através da divulgação da exposição da tarde, o assunto que vamos trazer para a nossa reflexão é lidando com a raiva. Este assunto está neste livro aqui, A Linguagem do Coração, de Vinícius Lima Lousada, que é um livro publicado pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Este livro ele trata de vários temas. Na semana passada, a nossa irmã Carmi já trabalhou um tema desta obra e hoje aqui também estarei trazendo o assunto relacionado à raiva e ainda teremos neste mês mais uma exposição na última segunda-feira, trazendo um dos temas deste livro do nosso querido amigo Vinícius Lousada. E também queremos dizer que essa obra ela é tão importante, que os nossos grupos de estudos se uniram neste período de janeiro e fevereiro para estudar em conjunto os temas que são tratados, para que a gente possa ser mais brando, pacífico, saber lidar com a raiva, com a agressividade, ter menos violência na nossa vida, porque a própria capa deste livro, A Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura de Paz, nos traz uma grande vontade de ler, de estudar, porque tem tantas palavras que nos remetem a bons sentimentos na própria capa, como empatia, perdão, compaixão, libertação, amor, caridade, paz e tantos outros sentimentos bons que nós precisamos adquirir para ter essa cultura de paz, de pacificação e de amor nas nossas vidas, lidando com a raiva. E o autor começa este tema nos trazendo alguns questionamentos. Por que sentimos raiva? Qual a natureza ou origem da cólera em nossa intimidade? Qual o motivo de assumirmos posturas explosivas perante as pessoas ou circunstâncias? E como podemos lidar com isso? Sim, porque nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos tão inferiores que nos trazem tantas aflições.
Então, essas perguntas, né, que deveríamos fazer quando identificamos, né, no rol dos nossos hábitos, das nossas atitudes, né, essa repetição, né, de atitudes encolerizadas, em que agressivos despejamos a raiva nos outros, encharcando-nos, por nossa vez, de fluidos venenosos. Quem é o maior prejudicado, senão nós mesmos, quando nós, como o autor coloca, nos encharcamos de raiva, de agressividade, senão é nós. E não adianta nós julgarmos ou acusarmos as outras pessoas, porque poderíamos, nestes momentos, né, de acesso de raiva, nos controlarmos para falar palavras mais mansas, ser mais cortês, ter mais paciência e ter mais calma, porque a calma vai nos tranquilizar, né, e fazer com que a gente possa pensar mais antes de agir. E nem sempre nós pensamos quando temos esses acessos de raiva. Nós explodimos. E quase que todos nós, porque não somos criaturas perfeitas, né? Estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, então nós temos, né, essas raízes do mal dentro de nós. Somos espíritos imortais, né, encarnados, vivendo mais uma experiência no corpo físico, e estamos aqui para aprender. E nós só podemos aprender nessa convivência diária, né, nessa convivência fraterna, né, de uns para com os outros. E assim, o autor traz na obra que, como seres imortais, sedimentamos no psiquismo ao longo das vidas sucessivas uma série de conteúdos psicológicos. Então, vivendo mais uma experiência, nós somos uns somatórios de tudo que nós já vivenciamos nas reencarnações passadas. E é bem verdade que já evoluímos muito. Nesta mesma encarnação, nós podemos olhar para trás e ver que já melhoramos em atitudes, em ações, mas precisamos avançar e muito ainda para nos tornar pessoas melhores, pessoas do bem, estar sempre pacificando, né, contornando as situações aonde nós estivermos. Mas ainda assim trazemos uma parcela de agressividade no íntimo, que se expressa pela raiva, é importante nesse caso que aprendamos a lidar com esse sentimento, a fim de que possamos superá-lo num processo autoeducativo, evitando nos acostumar a ceder à animalidade que trazemos, como acontece nesses acessos de raiva, em que verdadeiramente nos bestializamos. Então, essa autoeducação, esse autoconhecimento, né, se esforçando para buscar a iluminação interior, para buscar cada vez mais a perfeição. É para isso que nós estamos aqui, nesta escola terrena, nessa escola de almas, para aprender, para ensinar aquilo que já sabemos, para conviver fraternalmente como verdadeiros irmãos. Então, a percepção correta da raiva é um procedimento indispensável no caminho daquele que busca educar-se e conquistar a paz interior. O exame profundo de si mesmo é o melhor recurso para lidarmos com a raiva. Aliás,
somente podemos moldá-la convenientemente na medida em que lhe reconhecemos e nós ocupamos de tratá-lo. Saber por que nós temos raiva, nos conhecer, por que temos esses acessos de raiva na nossa vida. Né? Ele coloca, o Vinícius, né, que nós temos que fazer então esse exame profundo de nós mesmos. E aí é que entra o que Joana de Ângeles, né, essa benfeitora espiritual, vem falando nas suas várias obras, o autoconhecimento, a busca, né, pela meditação, pelo recolhimento interior, para que possamos lidar com tudo isso, com as provas, com as dificuldades que a vida vai nos apresentar de uma maneira mais pacífica e mais branda, considerando que ela não resolve nossos problemas. Então, a raiva, esses acessos de raiva não vai resolver os nossos problemas. Pelo contrário, eles ainda serão agravados, mas porque vai nos trazer sofrimento, piora tudo e que também põe em risco a saúde corporal. O seu reconhecimento pode instigar forçosamente o inteligente desejo de superá-lo. Precisamos, então, identificar em nós. Eu tenho raiva? Como eu reajo ou como eu ajo, né, em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. E claro que, geralmente, utilizamos-nos de mecanismo de defesa, negando essa enfermidade da alma. Por isso, esse autoconhecimento e essa percepção que devemos ter no nosso íntimo, desta raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento, né, da agressividade, que por vezes estamos ali guardando, abrigando no nosso coração, na nossa mente. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No no item 9, a cólera, que vai nos trazer também uma importante instrução dos espíritos, que diz assim, é um pequeno trecho, né, desse item. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo. Cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. E o que é essa cólera, então? Quando falamos que estamos encolerizados, nós vamos estar, né, irritados, vamos ter ódio, vamos ter mágoa e vamos ter raiva. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos preciosas lições, né, que devemos ser afável, ser mansos, ser pacíficos e ser benevolentes. Jesus é o nosso modelo e guia a ser seguido em todos os momentos da nossa existência. Emmanuel também nos diz: os reflexos dos sentimentos menos dignos
voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas. Esses acessos de raiva, então ele tumultua, né, as nossas células. E as nossas células estão sempre recebendo o impacto das nossas emoções, das emoções boas e daquelas emoções não tão boas. Então, queridos irmãos, quando nós temos esses sentimentos menos dignos, como Emmanuel nos traz, de raiva, de agressividade, de violência, da maledicência, o que vai acontecer com as nossas células do corpo físico? Será que nós vamos ter saúde ou vamos ter doenças? Vamos ter doença, vamos ficar doente. E principalmente em tempos de pandemia, que precisamos ter, né, o nosso corpo físico mais saudável do que nunca, com um bom sistema imunológico, nós temos que trabalhar isso dentro de nós, para melhorar esses nossos sentimentos. Cuidando de nós, devemos cuidar de nós, do nosso corpo físico, da nossa mente, das questões espirituais. Joana de Ângeles, também essa benfeitora espiritual, no livro Conflitos Existenciais, ela nos diz assim: o acumular das pequenas raivas não liberadas termina por infelicitar o ser, afligindo-o emocionalmente e levando-o especialmente a transtornos depressivos, pela falta de objetivo existencial, por desinteresse de prosseguir na luta, fixando-se com revolta nas ocorrências que considera inditosas em relação a si mesmo. A raiva é um sentimento de desajuste de emotividade, que merece contínua vigilância, a fim de que não se transforme em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Vigilância. A orientação de Jesus: orai e vigiai. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Como somos imperfeitos, é claro que nós vamos ter, né, momentos que vamos ter, né, pequenos ou grandes acessos de raiva, vamos magoar alguém, vamos, quem sabe, guardar algum ressentimento ali. Mas o importante é nós perceber o que estamos alimentando, cuidando da nossa casa mental, para que possamos não deixar margem para as influências espirituais também malsãs, para não nos prejudicarmos ainda mais. Então a oração, ela é muito importante na nossa vida. A oração, a meditação, né, a prática do Evangelho no lar, que nos traz inúmeros benefícios para a família que ora, uma prática tão difundida no movimento espírita, né? E o psicólogo americano, né, Marshall Rosenberg, né, que fala muito dessa comunicação não violenta, né, nos seus livros, que é um processo de comunicação que ajuda as pessoas a trocar informações necessárias para resolver conflitos e diferenças pacificamente. Ele nos diz: no cerne de toda raiva há uma necessidade que não está sendo satisfeita. E aí entra, né, o nosso orgulho, que precisamos prestar atenção, né? E num livro deste autor, né, do Rosenberg,
o nome do livro é O Surpreendente Propósito da Raiva, ele nos diz para fins pedagógicos. Às vezes me refiro à raiva como aquela luz no painel do carro que indica se a temperatura está alta demais. É algo que fornece informações úteis sobre as necessidades do motor. Qual seria a utilidade de esconder essa luz ou desativá-la? O que devemos fazer é parar o carro e procurar descobrir o que aquela luz, está tentando avisar. Então, isso também é um alerta para nós, para que possamos, acender uma luz de vigilância na nossa vida, para ver se não estamos ficando muitas vezes vermelho de raiva, vermelhos de agressividade, irritados, nos olhar no espelho, quando temos esse acesso de raiva, para ver se não teremos medo de nós mesmos, como fica o nosso semblante nestes momentos. Então, tudo nos serve de alerta. E precisamos, então, também acender essa lâmpada do estudo do Evangelho, que nos traz lições tão preciosas para a nossa existência. Vinícius Lousada, no livro, nos diz ainda: trabalhando a raiva, moldamos o nosso orgulho, envolvendo-a em energia serena que edifica sempre, na construção de sentimentos purificadores, iluminando-nos e avançando em espiritualidade. E aí ele vai citar, dentre as estratégias que se podem utilizar para esse objetivo, uma ferramenta útil consistiria na tentativa de treinarmos a nossa capacidade de sorrir e, por consequência, de relaxarmos a face. Sorrir aliviando as tensões, rindo saudavelmente de nossas dificuldades, procurando desenvolver o bom humor e uma disposição pessoal para a felicidade. Então, ele diz que é uma ferramenta muito útil o sorriso. Sorrir para a vida, mesmo diante das dificuldades. Até porque nós reclamarmos de nada adianta. Nos revoltarmos contra a vida, contra o momento, contra as situações também não vai adiantar. Devemos sempre pedir a força superior para enfrentar uma dificuldade, uma enfermidade, uma aflição. E o auxílio divino sempre vem através dos mensageiros de Deus, dos nossos amigos espirituais, que todos nós temos, amigos espirituais que velam por nós, que caminham conosco, que estão do nosso lado, que nos abraçam, que nos direcionam bons fluidos espirituais. Que seria de nós nessa existência sem o amparo dos benfeitores espirituais? Desse modo, sorrindo, irradiaremos simpatia e nos condicionaremos a conter a cólera, através da transformação do hábito da fúria pela prática da meditação consciente. Respirar e orar para pensar antes de falar, consumindo a raiva como se fosse um combustível a ser desgastado pelo amor. Também é um recurso extraordinário a ser tentado nesse tentame renovador.
Então precisamos, né, buscar a paz, construir a paz, primeiramente dentro de nós mesmos. Se nós estamos bem, tudo ao nosso redor flui melhor, flui bem. E nós temos, né, a obrigação de fazer esse esforço para ter no nosso lar uma convivência fraterna com os nossos familiares, na casa espírita também, no ambiente fraterno que sempre existe, né? É de grande salutar essa experiência de convivência, é muito salutar para todos nós. No momento, a nossa casa segue ainda com as atividades apenas online. E no momento em que acharmos adequado, a volta oportuno, né, será amplamente avisado. Mas ainda comunicamos, então, que os grupos de estudo seguem online, as palestras seguem online, né? Porque, em primeiro lugar, a preservação da vida. As vacinas já estão chegando e, quem sabe, né, em breve poderemos retornar às atividades presenciais na convivência fraternal, nesse ambiente tão gostoso que é uma casa espírita. Mas que seria de nós, né, agora em março vai fazer quase um ano, né, irá fazer um ano, né, que as casas espíritas fecharam, né, e a tecnologia está aí à disposição. Assim, nós tivemos os estudos, mantemos o contato, a palavra amiga, a divulgação da doutrina espírita, né? O Espírito Emmanuel diz assim também numa mensagem: não te esqueças de que o Mestre nos espera ao lado das próprias criaturas que caminham conosco, a fim de auxiliar-nos. Sejamos devotos da cortesia e da afabilidade em todos os instantes. Ser afável, ser bondoso, treinar como Vinícius nos traz o sorriso, né? Nos esforçar para ter bom humor. São ferramentas, assim como a leitura edificante, né? A leitura que nos instrui, que nos consola, e o livro espírito é aquele nosso grande amigo. O hábito de orar. A constância da oração, a elevação do pensamento se transformarão em um estado especial de equilíbrio espiritual que sustentará o ser em todas e qualquer ocasiões da sua existência. Nos traz então também o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele fala então desse hábito, e para nós adquirir um hábito, nós temos que treinar diariamente, pois será pela perseverança diária que nós vamos adquirir um hábito. Se queremos ter o hábito da oração, treinemos então diariamente a oração. Assim, nós vamos então encerrando, né, o nosso trabalho dessa tarde, a nossa exposição, né, sobre esse assunto, né, como lidar com a raiva, e recomendamos sempre o estudo de todas as obras básicas da doutrina espírita, né, e o estudo também deste livro, né, vou mostrar mais uma vez, né, A Linguagem do Coração, de Vinícius Lima Lousada. Para aqueles que moram aqui na nossa cidade, que desejam adquirir, conhecer também o nosso posto de livro, para ver a vasta literatura espírita, o nosso posto de livro está aberto todo sábado de tarde, das 14 às 17 horas. E também para aqueles que não moram nessa cidade, mas que se interessaram pela obra, poderão
entrar, né, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e acessar, né, a livraria, poderão adquirir, que será enviado a obra pelo correio. Que possamos então, queridos irmãos que nos assistem, né, lembrar, né, que sempre o amor e nunca a violência, sempre a paz, sempre a caridade, a bondade, a empatia é que vai nos tornar pessoas de bem. Vamos então agora nos preparar para um momento de oração. Nesse instante, então, vamos orar. Pai amoroso, rogamos o Teu amparo para que possamos ser pessoas mais brandas, mais pacíficas. Que os benfeitores espirituais derramem muitas bênçãos a todos os irmãos, a todos os amigos que estão conectados com Jesus nesse momento. Auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, a ter mais calma, pois a calma inspira sempre a melhor maneira de agir. Rogamos também assistência espiritual a todas aquelas pessoas que têm raiva, que são agressivas, para que os fluidos espirituais de amor, de bondade, possam sensibilizar o coração para que se estabeleça a cultura da paz e do amor. Desejamos uma boa semana, com muita saúde para todos nós, muito equilíbrio nas nossas vidas, muita esperança e fé. Que assim seja. E agradecemos então a presença dos irmãos que estiveram conosco e de todos aqueles que irão assistir à exposição desta tarde em um outro momento.